Oi gente, eu sou a Amanda, dona desse canal, e essa é a parte 2 do vídeo respondendo as perguntas de vocês que vocês colocaram lá na minha caixinha do Instagram. Eu espero que vocês gostem. A parte 1 tá muito legal, cheia de perguntas super interessantes. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link em algum lugar, em algum card, alguma coisa, na caixa de descrição, enfim. Aí você dá uma olhada lá e depois vem pra essa parte 2 que também tá cheia de perguntas polêmicas. E espero que vocês gostem muito. Sobre família e marido, como agir quando você percebe que a família não gosta de você? Gente, eu tenho muita bagagem pra falar sobre isso, porque, vamos lá, eu namorei muito nessa vida quando eu era adolescente. Dos meus 15 aos meus 22 anos, eu namorei muito. Então eu saía de um relacionamento, entrava em outro, porque eu era, tipo, carente, essa é a palavra. Então eu me envolvi com muitas pessoas, assim, tive muitos namorados ao longo da minha vida, mas sempre namoros curtos, né, não duravam muito. E eu tive muitas sogras, e muitas das minhas sogras não gostavam de mim. E no início era difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de agradar. E aí eu percebo que uma pessoa não gosta de mim, assim, de graça, nossa, acabava comigo. Eu vou ser muito sincera, e eu não tô falando que você tem que levar em consideração o que eu vou falar, você só me pediu uma opinião e é o que eu vou te dar aqui. Eu tive um namoro específico que eu tinha uma sogra que não era que ela não gostava de mim, ela me odiava. Ela me odiava muito. Eu tive que fazer uma escolha. Eu tava dentro de um namoro com uma pessoa muito legal, que eu gostava. E não é que ele não tomava partido. Ele tomava. Quando a mãe dele era meio bruaca comigo, ele me defendia, ele era legal. Eu tive duas situações de duas sogras que realmente me odiavam. Aí, em uma dessas situações, o menino não tomava partido nenhum. E na outra, o menino não, um homem, que era já um homem adulto, mais velho que eu, inclusive, na época. E hoje em dia também, no caso, né? Que ele é mais velho e ponto. Nessa primeira situação da sogra que me odiava, essa pessoa, ela realmente era fechamento comigo e ela me defendia, era uma situação assim. Mas foi um peso muito grande pra mim escolher terminar aquele namoro por conta da mãe, porque eu percebi, não era só um ciúme de mãe, não era só aquela coisa da mãe não querer dividir o filho, isso a gente... Acontece, gente, a gente tem que fazer vista grossa de vez em quando. Mas quando é uma coisa doentia mesmo, da pessoa assim querer o seu mal, da pessoa ser muito babaca com você, aí você precisa pensar se você quer viver isso pro resto da sua vida. Porque tem muito essa máxima, né? Você casa com a pessoa, não com a família dela. Mentira, você casa com a família dela também. Porque os BOs que a família dela vai arrumar com ela, você vai ter que lidar. Entendeu? E ninguém quer passar por isso. Então você tem que pensar muito se aquela pessoa vale a pena, se aquele relacionamento é tudo que você sonhou. Porque se realmente for uma pessoa incrível, que é tudo que você sonhou, que você ama muito, cara, talvez esteja valendo a pena. Mas no meu caso, naquele relacionamento, era um relacionamento que eu amava muito a pessoa como meu amigo, e eu acho que a gente acabou confundindo as coisas e acabou virando namorados. Eu não conseguia ver muito ele como meu namorado, eu via mais ele como meu amigo. Então, somando com essa situação da sogra, eu acabei terminando esse namoro. Eu acho que você tem que analisar a situação como um todo. E realmente, cara, se a sua sogra é uma pessoa que quer o seu mal, você tem que pensar. Você tem que ter uma conversa séria com o seu marido ou com o seu namorado e entender se essa situação é sustentável, o que vocês podem fazer. E eu acho que o apoio dele em relação a você é a coisa mais importante. Então você tem que analisar dessa forma. Eu nunca acho que o jeito de lidar com sogra que não gosta de você é tentando paparicar ela ou agradar ela ou fazer ela gostar de você na marra. Isso não vai acontecer. Então eu acho que você tem que ser você mesma, agir do seu jeito, entender que tá tudo bem a pessoa não te amar, às vezes tem muita comparação, né? Nesse meu namoro, que acabou acabando por conta de um dos fatores ser a minha ex-sogra, era também o fato de que o menino que eu namorava, ele tinha um irmão mais velho, que também namorava uma menina, que a gente até era amigas, assim, e a minha sogra comparava muito nós duas, então era uma situação muito chata, porque nós éramos amigas, a gente se dava super bem, e a gente era comparado o tempo todo. Então ela, a outra menina, era tipo assim, a menina incrível, perfeita, maravilhosa, e eu era muito chato. Ela não conseguiu criar inimizade entre nós duas, porque a gente foi mais esperta. Eu fiz um grande trabalho na minha cabeça de entender que tudo bem eu não ser a favorita da minha sogra, sabe? Tipo assim, por quê? Eu tenho mãe.
entende? Eu tenho certeza que a minha mãe me ama muito, então acho que é muito essa coisa. Às vezes a gente tá buscando na sogra uma aprovação que a gente tá tentando colocar no lugar da aprovação da nossa mãe ou da aprovação de uma figura feminina. Enfim, a gente tá tentando ali projetar, porque às vezes você conhece um casal que a sogra trata a namorada do cara como filha e vai fazer compras com ela, e aí você pensa, nossa, isso é o que eu mais quero. Mas você tem que entender que isso, assim, gente, não é o comum. Infelizmente não é o comum. Mas se acontecer com você, levanta sua mão pro céu e agradece a Deus. Mas não é o comum. O normal, às vezes, é vocês só terem uma relação amigável, boa e tranquila, sabe? Vocês não precisam ser melhores amigas, vocês precisam só ter uma boa relação pacífica e amigável, e isso é mais do que suficiente. Por exemplo, hoje em dia, né, sou casada, eu e minha sogra, a gente tem uma relação muito amigável, a gente se dá bem, quando estamos juntas é legal, é divertido, a gente, enfim, tem carinho uma pela outra. E eu acho que é assim que deve ser, sabe? Como manter a constância de postagem? Você tem que encarar a rede social como um trabalho, ok? Se esse for o seu trabalho. Se você posta vídeo na rede social só com o intuito de postar vídeo na rede social, tá tudo bem. Talvez seja só uma diversão, um hobby pra você. Mas se você realmente quer crescer nisso, quer que isso se torne um trabalho, uma renda extra ou a sua renda principal, você precisa encarar como um trabalho. E no trabalho, você tem um chefe que fica no seu ouvido, blá, 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 te pedindo demandas, enfim, te dando datas. E da mesma forma, você tem que ser consigo mesma, porque a parada da criação de conteúdo é que você é a sua própria chefe. Então você precisa, em muitos momentos, cara, se colocar nesse lugar, assim, meio que não tem jeito. Muito importante que você se trate dessa forma, assim. Eu sou minha chefe, mas eu sou minha empregada também, sabe? Então você pode usar o ChatGPT pra te ajudar a organizar os conteúdos do mês, da semana. Eu, por exemplo, trabalho só com internet, então eu tenho um compromisso comigo mesma de postar conteúdo no máximo de redes que eu conseguir, uma vez no dia. Aqui no YouTube, eu posto Reels não, Shorts, todos os dias, e 3 vezes por semana eu posto vídeo. Então, assim, eu realmente me dedico pra isso porque eu enxergo como trabalho. Assim como me dedico pro Instagram, pro TikTok. Eu acho que você tem que realmente encarar como uma coisa séria, porque enquanto você não encarar como uma coisa séria, vai ficar complicado ter constância. E eu acho que guardar o conteúdo, por exemplo, hoje é um domingo, eu tenho tempo. Eu vou sentar e gravar o máximo de conteúdo que eu conseguir. Ao longo da semana eu vou editando e vou soltando. Isso ajuda muito, porque se você deixar pra criar o conteúdo no dia de postar, vai ter dia que você não vai conseguir gravar, você não vai estar bem, você vai estar triste, vai estar de TPM, vai estar chateada, vai estar doente. Já cansou de acontecer comigo, de eu estar doente, estar passando mal no dia, não conseguir gravar o conteúdo e ficar sem conteúdo naquele dia. Define os temas, cria ali mini roteiros. Pronto, já tá feito ali, você só tem que editar e postar. E você consegue criar ali uma dinâmica que funcione pra você. Minha maior dificuldade é mudar o meu guarda-roupa de young adult pra adult. Dicas? Tenho. Primeira dica, entenda o que você gosta de vestir. Por que eu falo isso? Não vou dar aquela dica batida de tipo assim, ai, você não tem que seguir todas as tendências, blá blá. A gente tem tendência que a gente gosta e a gente vai seguir. E tá tudo bem, sabe? Por exemplo, eu adoro um boho chique, que é uma coisa que tá muito em tendência agora. Eu adoro um animal print. Tô cheia de coisa de vaquinha que eu comprei, que eu adoro estampa de vaquinha. Eu não sou muito uma pessoa da estampa de oncinha. Apesar que eu vi uma calça na C&A que é minhas amigas. Mas eu comprei uma saia de vaquinha, por exemplo. Linda. Acho que eu vou usar no meu aniversário. Vocês vão ver, porque vai ter vídeo de look, tá? Espera. E babado, tá? Comprei no AliExpress. Mas eu vou fazer vídeo falando disso lá no meu Instagram. Eu sou uma pessoa que eu tenho um estilo muito clássico. Eu gosto de preto, branco, é o que funciona pra mim. Mas eu adoro também o marrom. Então eu compro muita coisa marrom. Eu gosto de coisas um pouquinho mais divertidas. Uns acessórios mais divertidos, uns sapatos mais legais. Então, assim, eu não sou uma pessoa que compra muita roupa, mas quando eu compro, eu já meio que sei o que eu gosto. Uma coisa que eu tive que parar de comprar, camiseta estampada, camiseta estampada, né, com personagens, coisas assim. Eu percebi que eu não gosto tanto de usar camiseta, porque eu sou uma mulher peituda e a camiseta me deixa, na minha cabeça, imensa, entendeu? Eu não gosto, eu prefiro partes de cima um pouco mais justas. Se eu tô de vestido, eu tô com o vestido mais acinturado, porque eu sinto que me valoriza a minha silhueta. Não preciso estar indecente, só preciso estar valorizada. Mas
Por exemplo, teve uma época que a alfaiataria tava muito na moda e o pessoal tava se vestindo como se trabalhasse no escritório todos os dias da semana. Pra ir, tipo assim, qualquer lugar, vamos no shopping, a pessoa ia de colete, calça de alfaiataria, e eu tentei me encaixar nessa tendência. Eu comprei calça de alfaiataria, uma calça, mas comprei. E, gente, eu até tenho um colete, mas isso não é pra mim. Eu me sentia muito séria, parecia que eu tava fantasiada de... Sabe? Parecia que eu ia fazer uma peça de teatro na qual eu era a boss. Então eu percebi que eu não gostava dessa tendência. Eu tenho pouquíssimas coisas de alfaiataria hoje em dia. Eu só deixei no meu armário mesmo que eu realmente gostava, que no caso era um colete. Foi uma tendência que eu percebi que tem muita gente que ama, mas eu não gosto. Uma coisa que eu entendi que eu gostava muito, vestido, porque vestido é uma praticidade terrível. Você coloca no corpo e você tá pronta, o seu look tá montado. Então eu gosto muito de vestido, saia longa, gosto demais, porque é uma coisa fácil. Você bota uma blusinha básica com uma saia longa, tem uma estampa ou tem uma coisa diferente. Então, por exemplo, tenho a minha saia de vaquinha. Cara, é uma saia estampada. Eu tenho uma saia branca que ela é bem volumosa, a balonê, bem diferente, ela já dá uma coisa assim no look. Então assim, eu tenho bastante coisa assim, muito vestido, que aí tem a parte de cima mais justinha, se eu quiser eu boto uma blusa diferente por cima. Então eu tento sempre ter roupas que eu consigo combinar com o que eu já tenho e usar de vários jeitos. E isso me ajuda muito. Então acho que esse é o principal ponto. Defina cores que você gosta, defina estilos que você gosta, estampas que você gosta muito, combinações. Eu gosto muito de usar saia com blusa, gosto muito de usar calça, gosto muito de usar vestido. Investe nessas peças, porque no dia a dia é o que você vai querer usar. Tenta pensar na peça do seu armário, uma calça, uma blusa, que você sempre recorre a ela quando você quer se sentir bonita, quando você quer se sentir arrumadinha. Qual é? Qual é a cor dessa peça? Qual é a textura dessa peça? E a partir dali você começa a montar o guarda-roupa. Observa pessoas que se vestem bem na internet. O que você gosta no look delas? É um trabalho de pensar. É um trabalho chatinho. Vai na loja, olha. Não vai comprar, vai olhar. E aí, a partir disso, você consegue definir o que você gosta. Salva referência. Foi assim que eu montei, assim, mais ou menos, e tenho montado meu guarda-roupa. Tem dado certo pra mim. Você já fez coloração pessoal? O que acha? Eu nunca fiz, gente. Uma vez eu ia fazer com uma amiga que é do Sul, mas tiveram as enchentes do Rio Grande do Sul. E aí ela acabou não rolando. A gente ia fazer online, nem sei como é que é possível fazer isso, mas ela falou pra mim que era possível. O que que eu acho? Gente, eu não sei, assim, eu acho que deve ser uma coisa que deve ajudar muito, principalmente quando você quer se entender. Mas eu acho que como eu já tenho um estilo muito definido e sei do que gosto, eu não sei se pra mim faria tanta diferença. Talvez descobrir cores que eu não uso, que podem ficar bem em mim. Acho que me ajudaria muito com questão de tonalidade de cabelo, coisas assim, talvez um pouco com maquiagem, mas eu acho que eu ficaria muito irritada se eu descobrisse que na minha paleta não tem cores que eu gosto de usar, tipo marrom e preto, ou branco, marrom, preto e branco. Ah, sua paleta não tem nenhuma dessas cores. Gente, esse é o fim da picada pra mim. Então eu não sei se eu sou muito ateia desse negócio, ou se eu acho legal. Eu realmente vou ter que fazer pra depois dar minha opinião pra vocês. Mas assim, eu sou bem rebelde, né? Se a pessoa fizer minha coloração e falar que não tem preto e branco e marrom na minha cartela, eu vou falar assim, nossa, sinto muito, eu vou continuar usando. Entende? Mas se alguém quiser fazer minha coloração pessoal, me manda uma mensagem, que a gente faz, não tem problema nenhum. Quais são suas metas quanto criadora? Bater 10k no Instagram, bater 10k no YouTube. Vou ser legal, vamos botar 5k. 5k de inscritos aqui no YouTube. Bater 10k no Instagram. Lá no TikTok eu já tenho 70 mil seguidores, então assim, é uma rede que pra mim ela tá bem legal, mas talvez bater 100k esse ano no TikTok seria bem divertido, seria bem legal. Falando de números, minhas metas emocionais como criadora de conteúdo é realmente formar uma comunidade de meninas que a gente realmente, cara, se sinta assim amigas, sabe? Que a gente faça eventos, que a gente faça coisas divertidas. Eu nunca quis trabalhar com internet pra ser endeusada. Eu acho que a partir do momento que isso acontecer vai ser um problema pra mim. Vai parecer meio idiota isso que eu vou falar, mas tentem me entender. Não é uma meta pra mim virar uma influenciadora nível Boca Rosa, sabe? Pessoas que são endeusadas. Eu não quero isso, eu não quero virar uma celebridade. Eu quero realmente trabalhar com criação de conteúdo e ter a minha comunidade de meninas e conseguir me sustentar e ter uma vida confortável com isso. Esse é o meu grande objetivo com a criação de conteúdo. Não tenho pretensão de virar uma Malu Borges ou uma Lele Bournier, de maneira nenhuma. Não é minha pretensão. Se isso acontecer, eu vou ter que ver como é que eu vou lidar com isso. Mas eu acho que, por exemplo, se eu tivesse, sei lá,
100 mil seguidores no Instagram, isso pra mim já seria a minha realização. Eu já estaria super feliz, eu estaria fechando vários publis e tendo ali minha pequena comunidade. Então, assim, eu acho que esse é o teto que hoje eu penso. Se passar disso em algum momento da minha vida, se isso acontecer, tudo bem, a gente vê como é que a gente vai lidar. Mas pensando hoje, o que é que eu defino como sucesso? Talvez seja isso, sabe? Porque eu acho que se eu acabar virando uma celebridade, não é muito o que eu quero. Eu gosto de ter minha privacidade, de ter uma vida calma aqui na minha casa com meu marido e compartilhar isso com vocês. Então, eu acho que se eu virasse uma celebridade, assim, uma pessoa muito frenética, eu não sei se eu ia gostar muito dessa vida. Como manter a constância em estudos e relacionamento com Deus? Vou falar de estudos primeiro, porque eu acho que é mais fácil. Eu estudo muito pra ser criadora de conteúdo. Vai parecer um pouco bobo, né, isso que eu tô falando, mas é verdade. Eu tenho que estar sempre me atualizando pra trazer conteúdo da melhor forma possível aqui pra vocês. Então, requer muito estudo, tem que aprender a mexer em chat GPT, porque eu tenho que aprender a ver métrica. Eu estudo muito essa parte, assim, que vamos dizer que é mais um marketing, né? Mas, na época que eu estudava na faculdade, eu acho que eu era uma boa aluna, assim, que teve um semestre. Eu tava tão doida pra me formar que eu puxei 12 matérias. Pensa, 2 online e 10 presenciais. Então, assim, foi muito claro pra mim que naquele período da faculdade eu não fui muito bem. Obviamente, porque eu fui completamente insana. Mas, enfim, deu tudo certo no final. No geral, eu sou uma pessoa que eu presto muita atenção nas aulas. Tento anotar o máximo de coisa nas aulas também, porque minhas anotações, no geral, na vida, me ajudam muito. Por exemplo, devocional. Quando eu tô fazendo minha leitura bíblica, eu tento anotar tudo. E se tem alguma coisa ali, por exemplo, estão falando de um feriado específico da Bíblia que eu não conheço, que não é a Páscoa, né, nada do tipo. Vou pesquisar no Google, eu fico com o meu iPadzinho do lado, pesquiso sobre isso, pra tentar entender a cultura judaica também. Tem muitas coisas da Bíblia estão inseridas numa cultura que não é a nossa cultura brasileira. Então a gente precisa estudar para entender melhor o peso e o significado daquela mensagem que está sendo passada ali, tanto no espiritual como também de uma forma histórica. Estudar a história a partir da Bíblia, pesquisar sobre os períodos, os reis, as civilizações, isso me ajuda muito. Como saber qual é o meu nicho, sendo que eu gosto de tudo um pouco? Gente, vou ser polêmica, eu não acredito em nicho. Como é que eu vou acreditar em nicho se eu sou uma pessoa plural? Eu gosto de maquiagem, gosto da Bíblia. Eu gosto de skincare, gosto de andar de bicicleta. Eu gosto de vida saudável e também gosto de jogos vorazes, por exemplo. Gosto de ler livros. Então, assim, realmente, eu não faço ideia. Eu acho que você tem que fazer vídeos de coisas da sua realidade. Eu faço muito de maquiagem porque eu adoro comprar maquiagem, falar de maquiagem, de skincare, eu amo isso. Mas se eu tiver que vir aqui e falar de outras coisas, eu vou falar também porque eu falo, né? Vocês sabem. Então, é isso, gente. Infelizmente, eu não acredito em nicho. Eu acho importante, quando você tá começando, você ter um nicho. Mas eu acho que também tem um perigo de você ter um nicho, por exemplo, eu vou falar de perfume, e aí você fica a sua vida inteira falando de perfume, você não aguenta mais falar só de perfume, e aí você continua falando de perfume porque você não quer sair do seu nicho. Acho perigoso. Talvez o crescimento, quando você não tem um nicho definido, seja mais lento. Mas eu acho que as pessoas, elas estão mais aptas a gostar de você por uma tal autenticidade, sabe? Por um negócio assim. Então, é isso, não acredito em nicho. Trabalha só com a internet? Sim, eu trabalho só com a internet hoje em dia. Na verdade, já tem 5 anos que eu trabalho só com a internet. Amo muito. E dá muito trabalho, tá? Vocês que pensam que não, gente. Dicas pra ter um cabelo perfeito igual o seu, mesmo usando fontes de calor. Meu cabelo não é perfeito, gente. Se vocês vissem como é que ele estava hoje de manhã quando eu acordei, que ele tava natural e não penteado, vocês vão ficar assim, assustadíssimas. Mas o meu cabelo é um cabelo ondulado. Atualmente não tem tintura. Atualmente, tá? Porque em breve terá. E eu uso muita fonte de calor, então o que eu foco muito? Protetor térmico, qualquer produto que seja anti-umidade, porque a umidade deixa o meu cabelo desse tamanho, e aí me faz ter que fazer chapinha e escova com mais frequência. Usar bons produtos hidratantes e reconstrutores e nutritivos, então usar muita máscara. E é isso, assim, dá certo pra mim, mas principalmente protetor térmico, gente. Protetor térmico vai te salvar de muita coisa. Por exemplo, esse queridinho aqui, que vocês sabem que eu tô amando, ele tem proteção térmica de até 230 graus, se eu não me engano. E tem um outro também da 3CM que eu tô amando, ele também tem proteção térmica de até 230 graus. E eu vou deixar o link dos dois aí no box de informações. Tenho vergonha de começar a postar e medo do que as outras pessoas
pessoas vão achar. Editor, que no caso sou eu mesma, solta aí o vídeo que é tema desse canal. Quem que te critica vai te dar um leite? Não. Quem te critica vai pagar um boleto? Não. Minha filha, quem te critica vai te comprar uma caixa de leite? Já disse aí a poeta. Não. Então, assim, eu fico pensando, né? Quando eu comecei a criar conteúdo, gente, me zoaram tanto. Vocês não têm ideia do quanto me zoaram. E assim, o que eu sei, fora o que eu não sei, que também não quero saber. Eles me zoaram tanto, mas aí eu fico pensando, quem me critica, quem me zoou, foi na sede da L'Oréal? Quem me zoou, ganhou o recebido da Paco Rabanne? Quem me zoou, trabalhou com a Sephora? Quem me zoou, fechou publicidade com marcas incríveis como La Roche-Posay? Então assim, quer me zoar, pode me zoar, não me importo. Tô fazendo o meu aqui. Acho que a gente tem que parar de ter medo do que os outros pensam, porque a gente acaba deixando de viver coisas incríveis na nossa vida, que a gente nunca viveria, porque vão pensar de mim, essa pessoa nem gosta de você. Nem você gosta dessa pessoa. Por que você tá se importando com o que ela fala de você? Deixa eu falar. Falavam que eu era blogueira de 2K, porque eu só tinha 2.000 seguidores e fazia conteúdo. Me zoavam muito. Fizeram até música na época. Fizeram um pagode me zoando. E assim, gente, eu não me arrependo. Não voltaria atrás, não me arrependo. Não deixaria de criar conteúdo, porque é o que eu amo. Sou minha própria chefe. Tem mês que é difícil, tem outros meses que são ótimos, mas vale a pena. E se você tem vontade de criar conteúdo, crie. Silencia todo mundo e viva de forma delusional aí nesse início. Eu fiz muito isso. Eu vivi de forma delusional. Eu ficava assim, não, que isso? Todo mundo me apoia, todo mundo me ama. Não deixava me zoar, sabe? Pelo amor de Deus. Como foi a transição de pedagogia para digital influencer? Falei um pouco disso na pergunta de antes, que eu já respondi como foi essa transição de carreiras. Eu não cheguei de fato a ser uma grande pessoa envolvida na pedagogia. Eu fui professora de ensino infantil por muito tempo, depois eu dei aula particular, mas eu não tive tempo de ter, assim, uma carreira dentro da pedagogia. E eu já era uma pessoa muito infiltrada nesse mundinho da maquiagem, da skincare. Eu já era muito blogueirinha. E aí foi fácil pra mim, foi uma transição muito comum, porque já era algo que eu amava. Não era uma coisa que era completamente estranha. Eu já amava falar com a câmera, eu amava editar vídeo. Eu amava, gente, eu tô usando esse produto. Eu já era assim na minha vida. Então foi bem fácil. Então se é uma coisa que você gosta, vai ser uma transição rapidinha. Eu amo, gente. É o que me faz feliz. De onde sai tanta ideia pra criar conteúdo? Acho que eu também respondi isso em alguma outra pergunta. Anoto tudo. Eu tenho muita ideia quando eu tô tomando banho, quando eu tô lavando louça. Vou elaborando essas ideias. Eu anoto tudo no bloco de notas de celular. E aí eu vou gravando os vídeos. E é isso, assim, eu acho que eu já entrei no mood que tudo na minha vida é um conteúdo. Então, por exemplo, se eu comprar uma base, isso já é um conteúdo. Gente, comprei essa base e agora eu vou passar ela aqui com vocês e a gente vai ter primeiras impressões da base. Já é um conteúdo. Tudo que acontece na minha vida é um conteúdo, basicamente. Se eu tenho uma conversa muito legal com uma amiga minha, assim, sobre algo assim que a gente chegou a várias conclusões legais, eu dou um jeito de trazer isso como um conteúdo. Tá acontecendo uma coisa no mundo que eu quero dar minha opinião sobre, é um conteúdo. Então tudo é um conteúdo quando você encara a vida desse jeito. E eu sou muito essa pessoa, gente. A minha cabeça ela é condicionada pra criar, pra transformar tudo na minha vida em conteúdo. E eu amo isso. Esse foi o vídeo respondendo perguntas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E é claro, fiquem de olho nos stories, porque sempre que eu abro caixinha de pergunta, você pode deixar lá a sua dúvida, que eu vou responder aqui, tá bom? Então, fiquem de olho e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu fiz com muito carinho pra vocês. Obrigada, gente, por estarem aqui. Eu não posso dizer pra vocês o quanto que eu tô feliz com esse canal. Ele tá me trazendo muita alegria nessa fase da minha vida. Eu tô vendo uma fase de bastante mudança, então tá sendo muito divertido. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!